Nessa semana em Vencer o Desamor você verá que Álvaro, descobrindo que Lino é o assassino de Olga e é sequestrado por ele. Lino descobre que Ariadna está com o chip com que prova de seus crimes e negocia a vida de Álvaro com ela, e mais uma vez Lino manipula Bárbara, e não para por aí. Lino se esconde da polícia dentro da casa de Bárbara. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei para não perder nenhum vídeo novo. Inscreva no canal. Capítulo 91, segunda, 6 de fevereiro de 2023. Após a descoberta de que Lino é o verdadeiro assassino de Olga após penhorar os brincos que ela tinha, Lino descobre que Álvaro também descobriu o penhor. Álvaro chama o comandante para entregar o verdadeiro assassino de Olga. Bárbara cai mais uma vez nas artimanhas e manipulações de Lino, fazendo-a desligar o celular. Lino liga para Álvaro do celular de Bárbara, para lhe explicar as coisas, e acaba ameaçando machucar a mãe. Álvaro pede para Gema ao telefone saber onde está sua mãe. Álvaro chega ao local de encontro com Lino, descobre que amordaçou Graciela, caindo na armadilha de Lino, e confessa a Álvaro em detalhes como ele assassinou Olga e como ela descobriu que ele é o abusador em série. Álvaro exige que Lino se afaste da mãe, mas ele recusa e ameaça-o com a sua arma. Capítulo 92, terça, 7 de fevereiro. Lino põe um cadáver na mala do carro de Álvaro e faz todos acreditar que é o próprio Álvaro. Daphne e Gael mostram seu apoio a Gema após o nascimento prematuro de seu bebê e ela se emociona. Depois de se livrar de Álvaro, Lino verifica o celular de Bárbara para obter o endereço onde Eduardo está escondido e assim o denunciar às autoridades. Linda enfrenta Bárbara e Lino oferece sua ajuda. Linda. Ariadna procura o comandante para ajudar a localizar Álvaro. Linda vem procurar Eduardo e conhece Ariadna. Ela conta tudo que Eduardo fez com ela e ela acusa Bárbara de superproteger Eduardo e esconder Linda dela, fazendo ela acreditar que Eduardo estava trabalhando. Ariadna desconfia de Lino após ouvir Conrado. O comandante Montano notifica a família Falcon que encontraram o carro de Álvaro com seu corpo carbonizado e todos acreditam que Álvaro está morto. Ariadna e Bárbara sofrem com a morte de Álvaro. Capítulo 93, quarta, 8 de fevereiro. Álvaro na verdade é sequestrado por Lino e o corpo encontrado é de Graciela morta por Lino. Sem saber a verdade, Bárbara e Ariadna não conseguem acreditar que Álvaro está morto e elas não puderam fazer nada. Gema fica sabendo da morte do primo e fica desesperada sem acreditar que Álvaro está morto. Todos vão à casa dos Falcon para o enterro. Ariadna aproveita e, sem que Lino perceba, tira uma foto dele para mostrar a Azucena. Ariadna lhe mostra a foto e Azucena confirma que Lino Ferreira é Elísio Moran. Por pura maldade, Lino diz a Álvaro que todos estão sofrendo por sua suposta morte e Ariadna procura Bárbara para pedir-lhe que tenha muito cuidado com Lino, já que ela, de olhos fechados e não quer ver a verdade, ela diz a Bárbara que ela está dormindo com o inimigo e não sabe. Bárbara mais uma vez não acredita em nada que Ariadna fala e pede que ela nunca mais volte para sua casa. Daphne dá o chip de Joaquim para Gael, que encontrou quando Silvestre rasgou a foto do pai. Gael lembra que Ariadna está procurando o referido chip e entrega a Ariadna o chip. Bárbara descobre que Ariadna está com o chip e fala para Lino, e ele fica sabendo onde está o chip. Capítulo 94, quinta, 9 de fevereiro. Ariadna se comunica com o comandante Montano para falar sobre Lino com o chip que o incrimina com todas as provas nele contidas. Sem imaginar, Lino também liga para ela para ameaçá-la e avisar que Álvaro está vivo. Para salvar Álvaro, Ariadna aceita entregar ele o chip. Lino leva Ariadna para o local abandonado onde Álvaro está preso.
Ele tenta estuprar Ariadna, mas ela consegue se defender de Lino dando-lhe um forte golpe com um tubo, e ajuda Álvaro a se soltar, porém ela desmaia após inalar o pano com clorofórmio de Lino. Álvaro pega Ariadna e a carrega, mas Lino consegue atirar no ombro dele, deixando-o quase imobilizado. Mas finalmente Álvaro pega seu carro e com Ariadna dentro e conseguem escapar de Lino. No hospital, Bárbara se emociona ao saber que Álvaro está vivo e Ariadna confessa a Bárbara que Lino foi quem sequestrou Álvaro e é o estuprador em série. Bárbara pede desculpas a Daphne, Gemma e Ariadna. Ela promete às três que ficarão juntas para sempre. Graças à intervenção de Bárbara, Tadeu volta para sua família. Montano fala para Álvaro que Lino foi visto pela última vez no aeroporto, comprando uma passagem para fugir para Cancún, porém, foi mais um plano inteligente de Lino para enganar a polícia e sem que ninguém percebesse, ele se esconde no quarto que era o escritório de Joaquim, dentro da casa dos Falcon, planejando se vingar de Ariadna, Bárbara, Daphne e Gemma. Capítulo 95. Sexta, 10 de fevereiro, Bárbara aceita dar dinheiro a Eduardo para que ele fuja. Mas Álvaro faz Bárbara entender que não é bom ela ajudar Eduardo porque ele é um fugitivo da justiça e pode ser cúmplice dele, e ser processada já que estaria sendo cúmplice dele para fugir da justiça. Eduardo está perto de casa, mas por imprudência de Álvaro, Dino sai de casa e Tadeu vai para a rua com ele, mas consegue ver seu pai e grita para ele voltar. Bárbara e Álvaro vêm falar com ele, sua mãe pede a Eduardo que se entregue. Eduardo tenta fugir, mas é preso e Bárbara sofre ao ver Eduardo sendo levado pela polícia. Já à noite, Ariadna, Bárbara, Daphne e Gemma se preparam para jantar, mas Lino aparece e as ameaça com uma arma. Lino os encurrala e conta que Joaquim estava atrás dele e conta como Joaquim teve um ataque cardíaco mais tarde. Lino pede a todos que se amarrem para que ele possa abusar de cada uma delas. Daphne se sacrifica tentando seduzir Lino, mas ele tenta levá-la à força. Mas graças a Daphne ter a oportunidade de pegar uma faca quando eles estavam prestes a jantar, ela consegue esfaquear Lino. Montano e Álvaro chegam para resgatar todos os Falcon e ver a cena do crime. Gael se cansa de trabalhar na Trend Media em Miami e toma uma decisão para sua vida. O médico do bebê de Gemma não tem notícias boas para ela sobre a saúde do seu filho recém-nascido. O médico informa a Gemma que o bebê não aguentou devido ao parto prematuro e infelizmente veio a falecer. Gemma desaba de tristeza e se culpa pela morte do filho. Mas Bárbara, Ariadna e Daphne a apoiam na superação da dor de Gemma. Lino é condenado a 120 anos de prisão por todos os crimes de estupro e feminicídio que cometeu. Daphne, Clarita e o pequeno Santi cumprem a última vontade de Nestor. Daphne espalha suas cinzas na floresta, libertando o ex-patrão de Ariadna a procura para avisar que também pediu demissão do jornal e quer que Ariadna e Cassandra façam parceria com ele para abrir um site de notícias e informações comprometido com a cidade. Gael volta ao México e intercepta Daphne no jardim de infância de Clarita, onde confessa que quer muito ficar com ela e seus filhos. Álvaro e Ariadna vão atrás de Tadeu quando ele sai da escola. Mas o menino sofre uma recaída ao ouvir o sino da escola. Estefania diz a Ariadna que, embora Tadeu apresente melhoras, ele sempre vai continuar com sua condição especial. Álvaro tem uma ideia, convidando crianças com a mesma condição especial de Tadeu para a Casa Falcon e contrata um espetáculo especial para crianças com Asperger, onde Álvaro aproveita para pedir Ariadna em casamento. Bárbara diz a Álvaro que quer continuar com o negócio de construir um prédio de apartamentos. Ariadna e Cassandra ganham o Prêmio Nacional de Jornalismo por sua investigação sobre crimes de violência de gênero e para comemorar o triunfo, Álvaro leva Ariadna para jantar em um terraço em frente ao Monumento à Revolução.
Bárbara, Imelda e Dona Efi iniciaram o caminho do empreendedorismo, alugando um sítio. Enquanto Gema, Érica e Lixa vão à clínica amiga em busca de conselhos, Jimmy dá palestra sobre alcoolismo no ensino médio. Daphne e Gael conseguem ter sua primeira noite de paixão. Álvaro e Ariadna casam-se e compram uma casa, na qual convidam Gema e Bárbara para viverem com eles. Ariadna, Bárbara, Gema e Daphne refletem e relembram tudo o que viveram, mas Marcela Duran passa na frente da casa e as convida para uma marcha pacífica pelo orgulho feminino. Elas concordam com o convite. Bárbara anuncia às meninas que seu sonho de viajar para Paris se tornará realidade assim que ela desocupar a casa para poder construir o prédio. Gael e Daphne começam uma nova vida com os filhos. Gema, Érica e Lixa são selecionadas na mesma escola. Ariadna surpreende Álvaro ao saber que eles vão ser pais. Bárbara compra seu cartão de embarque e recebe a despedida de toda a família no aeroporto antes de entrar no avião.